18 dias antes de tudo acontecer, que a gente enfim vai chegar lá, ela me propôs mudar o regime de bens do casamento. Porque minha família tem muito caso de câncer. E aí ela falava, se você tiver um câncer, e se você morrer em uma das viagens, a sua família que nunca está aqui vai ficar com metade e a gente vai ficar desamparado. Então vamos mudar o regime para separação total de bens. Coloca tudo no meu nome, porque é eu e a criança, a gente fica protegido e você vai estar sempre com a gente. E aí eu falei, não vou mudar regime de bens. Eu faço um testamento. Isso foi 18 dias. Aí eu estava com uma agenda ainda muito cheia. Fiz interior de São Paulo no final de semana seguinte. Depois São Paulo, dia 11, eu estava em Sorocaba, dia 11 de junho de 2016. Dia 10 eu estava em Sorocaba, dia 11 eu estava em Campinas. Viajei a noite inteira, porque não tinha voo, para chegar de manhã cedo, dia 12 de junho, que era dia dos namorados, e era aniversário dela. E era um domingo. Eu tinha que estar na igreja, apresentando crianças, fazendo a ceia, tudo mais. E tem isso, está tudo gravado lá, sorrindo, brincando, batendo palma, comemorando o aniversário dela. No dia seguinte, tô achando ela estranha, tem 2 amigas dela na casa, e assim, a gente não levava amigos sem comunicar, mas as amigas dela estavam lá, ela não falou comigo, achei estranho, mas vindo de uma sequência de viagens, eu tinha que ir para a empresa cuidar de outros assuntos. Na terça-feira, passou segunda, na terça-feira ela chega perto de mim e fala, à noite eu já tinha dispensado os funcionários, e diz assim, a criança foi estuprada. Eu lembro nitidamente, o sofá cinza, eu dou um pulo, eu me transformo e eu falo, quem foi? Onde ele tá? Ele tá bem? Tá em que hospital? E não sei o quê. E aí ela disse, não, quem estuprou foi você. Aí eu comecei a rir. Aí eu falei, beleza, podem vir. Assim mesmo. João podem Kleber, vir, podem vir, gente. Pô, essa foi uma horrível. banda tocando. Pim, piririm, essa pim, foi pim. horrível. Eu fiz isso. Porque eu achava tão ridículo que eu achei que era uma pegadinha. E eu vi que não era uma pegadinha. Aí ela pegou, saiu de casa, foi para um hotel, falou, olha, até sexta-feira, isso terça-feira. Até sexta-feira eu volto pra gente conversar sobre o que vai acontecer. Aí eu falo, pô, o filho foi estuprado, você vai pensar quantos dias? E onde ele tá? A tese dela é que tu tinha feito sem perceber? Que tu entrou num surto? Não, que eu era consciente e fazia isso repetidas vezes. Entendeu? Uhum. E aí eu subi para o lugar onde ficavam os quartos, né, o andar das suítes, e tentei ligar para as pessoas que aconselhavam ela, moravam em Dallas, né, moram em Dallas, no Texas, e falei, olha só, tá acontecendo alguma coisa muito absurda. Tentem entrar em contato com elas. Inclusive, essa conversa ficou aberta no meu computador. Foi a primeira conversa que a polícia viu. Né? Porque o meu computador, o telefone, foi tudo levado para a polícia. E eu só tenho eles até hoje porque a polícia me devolveu. É a única coisa que eu tenho. Porque nada mais eu consegui recuperar. Nem meus diplomas. Nem meus livros. Dinheiro, então... Que eles fizeram aquele busca e apreensão? Não, que era? não. Aliás, obrigado pelo hotel que me deixou, que eu me senti um rei. Tá? Entendeu? Estúdios Flow, obrigado. Obrigado. E aí, o que eu fiz? Não sei o que fazer. Aí eu olhei, ela sempre tomou muito remédio controlado, e eu falei, putz, Rivotril é bom pra dormir. Virei. Que ela saiu de casa e tu ficou sozinho. Eu fiquei sozinho, não tinha empregado, não tinha nada. Aí deixei 2 bilhetes. Se você perguntar pro meu namorado hoje, você vai ver que eu ainda deixo bilhete espalhado pela casa. É meu isso. Aí deixei 2 bilhetes. Um pros funcionários e um pra ela. O pra ela eu dizia, foi o único que foi postado. Olha, eu jamais faria isso, eu amo vocês, eu não sei o que e tudo mais. Pros funcionários eu deixei um bilhete assim, tomei remédio pra dormir, não me acordem, tá tudo bem. Só que quando os funcionários chegam, eu não sabia que já era um esquema que já estava planejado há 4 meses. Eles eram amigos de infância dela, de mais de 20 anos. O meu motorista.
a governanta da casa. Eles se conheciam há 20 anos. O que ele faz? Ele chama o SAMU. E aí eu ainda tomei o grog por causa do remédio, me levam para um hospital público, e lá ele pega o meu celular, e toda hora ele fica desbloqueando o meu celular com o meu dedo, né? Não existia Face ainda, né? E aí eu lembro que ele falava algumas coisas para eu gravar algumas coisas, mas eu estava com uma voz grog. Depois eu vi que ele pedia para eu gravar dizendo que eu estou tentando me matar. E aí o que ele fez? Ele pegou essa frase e mandou para ele. Só que por medida de segurança, nenhuma pessoa na minha agenda tem sobrenome e nem grau de parentesco. Então é Petri, é Caio, a minha mãe é Nerli, entendeu? E ele pegou e mandou para Márcio. Só que não foi para ele. Entendi. Foi para o meu médico. Entendeu? E aí, enquanto isso, eu estava no hospital. Recebi alta do hospital, laudo do hospital, totalmente consciente, pode ir para casa. Sem nenhum problema. Ele tomou apenas para dormir. Gasglow, acho que 12, estava lá. Aí eu falei, beleza, chama um táxi. Não tinha Uber, né? Mas tu tomou muito remédio só pra entender Tomei uma dose forte. O quão grog tu tava, né? Não, eu acordei, eu lembro de acordando, entrando na ambulância e tal. Mas os funcionários relatavam que eu tava roncando muito alto e tava muito letárgico. Então, tu tomou Tu tava tão desesperado com o que tava acontecendo que tu tomou pra apagar mesmo? É. Entendi. Eu falei, putz, só vou ver ela sexta. Ninguém me responde agora, meia-noite. Deixa eu tomar isso aqui, porque eu não vou conseguir dormir, só vou sofrer, vou me desesperar, vou me descabelar, vou fazer uma besteira. Entendeu? E eu tinha a sensação de que ela estava sendo enganada por alguém. E eu ficava assim, não, amanhã ela vai acordar, vai ver a besteira que fez. E vai voltar aqui e vai falar, poxa, desculpa, eu entendi mal a história. É alguém que estava tentando influenciar o nosso casamento. Eu tinha isso, velho. Tinha esperança de que ela fosse cair na real. A esperança só passou quase um ano depois. E ela já tinha me jogado no hospício, na cadeia, torturado, e eu ainda achava que ela ia mudar. Ou seja, eu devia ser doente. E aí chamou o táxi depois de estar no hospital. E aí, lá. Não, então chama um táxi. Aí eu falei, aí ele, não, você ainda precisa de cuidados. Eu falei, então atravessa a rua, literalmente, vamos pro Samaritano ou pro Vitória, que são 2 hospitais de ponta no Rio, aonde eu tinha acesso, os meus históricos estavam lá, os médicos me conheciam, e a gente termina o tratamento lá. Ele, não, precisa ir de ambulância para casa. Quem falou isso? Meu motorista. Entendi. Aí eu falei, mas por que ambulância? Ele, não, confia. Eu vou desconfiar do meu motorista? Não, vamos de ambulância. Estou esperando a ambulância. E aí, entro na ambulância, tem que deitar na maca. Mas tô bem, beleza, vamos deitar na maca, aí amarra e não sei o quê. Do hospital até a minha casa, eu fazia aquele caminho pelo menos 3, 4 vezes ao dia. Porque era caminho para ir para outros lugares. Então eu conhecia detalhes do chão, do piso, do quebra-mola, dos sinais. E a ambulância começa a trepidar numa estrada de chão. E demora, e demora, e demora. E aí eu começo. Aonde a gente está indo? Não, é normal. Não, engarrafamento. A gente está pegando um atalho. Atalho aonde? Barra da Tijuca não tem rua de chão. Para onde a gente está indo? E aí eu ameaço levantar da maca. Quando eu ameaço levantar, o enfermeiro me aplica uma injeção. Eu acordo no dia seguinte, amarrado, nu, num hospício. Pausa dramática. Internado por ser extremamente agressivo, bipolar, multipersonalidades, pedófilo, tentativa de suicídio e inúmeras coisas. Quando tu acordou, tu estava numa cama, numa cela? Como é que era? Eu estava... Se você entra na clínica de reabilitação, parece um spa de tão linda. Só que lá atrás, no fundo, depois das árvores, tem umas celas. Eu estava amarrado numa maca metálica, tipo essas de hospital, só que bem... de filme de terror antigo, que faz... Eu estava pelado. Tinha um colchonete, desses que você faz abdominal de academia, só que apoiava a minha cabeça. Eu acordei ali. O que se passou na minha cabeça? Fui sequestrado. Tô sequestrado. E quando tu acordou, tu começou a gritar? Comecei a gritar, óbvio. O que tá acontecendo? Me tira daqui, quem são vocês? Eu não sei o quê. Drogas.
Acordava, o que tá acontecendo? Não sei o quê. Olha só, você é uma pessoa muito perigosa, não sei o quê. Perigosa? Bota meu nome no Google. Ah, soberba, né? Bota meu nome no Google! Todo mundo sabe quem eu sou! Vê meu vídeo do casamento. Porra! Pô, tem um monte de livro lançado. Então tá, liga pro meu assessor, liga pra minha mãe, sabe? Liga pra minha esposa. Não. Aí dava uma injeção sempre que tu ficava mais... agressivo. E aí... Mas se eu te perguntar, essa foi sorte do plano tu ter tomado os remédios? Foi uma coincidência pra eles? Então, na realidade, tudo estava programado para eu ser internado já no dia seguinte. O fato de eu ter tomado o remédio ao invés de ter sido dopado previamente foi uma casualidade. Entendi. Até porque eu já tinha sofrido uma tentativa de envenenamento antes. Eu descobri, mas jamais desconfiei. Eu achei que era de um funcionário e mandei embora, né? Eu tava comendo, tava comida preparada só para mim, porque não tinha mais ninguém em casa. Eu comecei a comer, minha gengiva começou a sangrar. E aí eu liguei pra minha mãe, minha gengiva tá sangrando, eu tô comendo, ela larga a comida e vai pro hospital. E aí tinha pó de vidro. Caralho. Né? E aí, mas... Isso foi quanto tempo antes desse fato que a gente meses. tá falando? Entendi. Meses. E aí eu falei, o que foi? Quem que fez? A cozinheira. Mandei embora. Tadinha. Mas a gente fez as pazes. E ela me ama até hoje. Beijo, Rosângela. Não vai ver, porque ela tá de uma senhorinha. Mas beijo assim mesmo. O beijo é cósmico. Exatamente. O beijo vai pela física quântica. Mas aí acordou lá, acordei lá. Ficava agressivo, eles davam injeção e tal. E a aí partir eu comecei a sofrer gaslighting. Eles pegavam, tinham outros internos ali, completamente ensandecidos. Então eram pessoas que gritavam 24 horas, que tinham incontinência urinária, que defecavam, espalhavam na parede, que tacavam as coisas, pessoas com abstinência de crack, sabe? Era um lugar muito louco, pequenininho. Era eu e acho que mais 4 ou mais 5. E aí eles ligavam uma televisãozinha de tubo que ficava chiando no máximo. Eu começo a tremer. E para começar os processos de tortura e gaslighting. O que é isso? Gaslight é uma reprogramação inventada na Segunda Guerra pelos nazistas para fazer uma lavagem cerebral, para você acreditar que você é outra pessoa. Eles apagam a tua memória e implantam uma nova memória. E para fazer isso é na base da tortura? E de drogas fortes. É tortura física ou só psicológica? Mental. De barulho? Então assim, você tá pelado, você tá com frio, drogas pesadas e uma pessoa do seu lado 24 horas, você acordado ou dormindo, dizendo, com o barulho da TV ligado, altíssimo, você não é Felipe, nós te achamos na rua, você é um morador de rua, a gente te trouxe para cá para salvar você, porque você é um perigo a você mesmo e tudo mais. Mas isso é uma coisa que é feita com pessoas que estão nesse lugar? É normal isso? Não sei. Porque é muito doido, né? É muito doido. Existia um funcionário que faz preparado para isso. A única coisa que eu sei é que a clínica onde eu fiquei internada é a clínica mais poderosa do Brasil. Eles têm ramificações em todos os estados. Tá? E tem inúmeros processos porque muitas pessoas que são internadas lá se suicidam. Todo mês tem um se suicidando. Entendeu? Que é uma forma boa de queima de arquivo. A fachada deles deve ser de uma clínica de reabilitação. Fantástica, de uma pessoa famosa. Entendi. E aí, só que assim, para você ser internado num hospício, você precisa ter passado 24 horas num hospital e ter uma indicação do médico. Eu tinha passado algumas horas, 3 horas, e o médico disse que eu estava bem. Eu não tinha indicação, eu não podia ser internado. A segunda forma de você ser internado é que se você tivesse cometido um suicídio, você poderia ficar 72 horas. Depois de 72 horas, você precisava da autorização da família, mais de um membro, ou do Ministério Público. Isso nunca aconteceu. Eu fiquei 8 dias lá. No 7º dia, as pessoas... Eu já não era mais Felipe. Que era todo dia tinha esse processo que tu falou 24 agora. 24 horas. No 7º dia, eu já estava desamarrado, tomando remédio tranquilinho, cortando bandeirinha de São João.
Cara, tu tinha algum nível de consciência dentro da tua mente que conseguia visualizar tudo isso de fora? Eu ficava recitando textos bíblicos para me manter num centro. Eu sei muita coisa da Bíblia de cor. Uhum. Então eu ficava recitando, porque aquilo era uma linha que me ligava a alguma coisa. Coisa real, né? Porque se eu sou indigente, se eu sou um mendigo, se eu sou alguém, como é que eu sei tantas coisas? Não faz sentido. Uhum. Então aquilo dali ainda me trazia uma sanidade. Entendi. Mas era muita gente dizendo que eu não era eu. Uhum. Aí, no 8º dia, a minha mãe aparece. Minha mãe consegue me localizar. Porque eu imagino também o desespero dela. Tu sumiu pra ela, tu sumiu, Não só né? isso. A secretária da minha ex, eu não apareci no escritório um dia. Não apareci no escritório. Sou workaholic. Uhum. Entendeu? Eu podia estar no hospital, pré-operação, eu respondi o WhatsApp. E aí, não tô respondendo. A secretária dela falou o quê? Ela matou, esquartejou o corpo e escondeu. Ela conhecia mais do que eu, né? A minha esposa. E aí, ela começou a caçar a minha família em Minas. E a minha família mora na roça, no interior. Uhum. Minha família sempre teve lavouras de café e não sei o que e tudo mais, mas é roça. Entendeu? E aí conseguiu localizar. A secretária dela foi atrás da família, pra achar alguém da tua família pra dizer o que estava acontecendo. Acessou o meu assessor. Entendi. E começou uma busca para tentar localizar a minha família. Uhum. E aí conseguiram, o meu irmão e a minha mãe. E aí falaram assim, mas você acha, já ligaram para algum lugar? Eles falaram, nós já fomos a todos os hospitais, já fomos ao IML, já ligamos para a polícia, a gente não sabe onde ele está. E ele não está em casa. E aí minha mãe falou assim, o que eu faço? Aí ela só falou assim, corre pro Rio, que a gente acha que ele não está mais entre nós. Quando minha mãe chegou, minha mãe veio pro Rio, minha mãe entrou no carro com meu irmão, com a roupa do corpo e uma garrafa de café. Bom mineiro, né? Uhum. Café. Que, aliás, vocês não me ofereceram café, mas tudo bem. Tem lá, quer pegar? Não. Lá? Tem aqui. Acho que tem, né? Não, tá de boa. Aí ela, com a ajuda da galera, por que a gente não procura no hospício? Saiu procurando. 5 horas da manhã, 8 dias depois, se eu não me engano, dia 23, minha mãe estava na porta do hospício. Eu vim tirar meu filho. Eles não deixaram. Mas ela achou porque ela foi em todos os hospícios? Foi tipo uma possibilidade. Vamos ver em hospícios. Formou-se uma comissão. Uhum. Dos amigos, dos assessores, dos funcionários. Entendi. Entendeu? Aí eles chegaram lá e perguntavam, Felipe tá aqui? E aí, entendi. Tá internado. Então, vim tirar. Não pode. Como não pode? Eu sou a mãe. Não pode. A esposa que internou. Tá, mas eu sou a mãe. Tá aqui o irmão dele. Não, a senhora não vai tirar. Eu chamo a polícia. Pode chamar. E assim, e não podia, né? Porque senão o próprio hospício seria autuado por cárcere privado. Aliás, estão respondendo por cárcere privado e sequestro. E aí o que o hospício fez? Ligou para minha ex. A mãe dele está aqui. Se a polícia bater, a gente tem que liberar. Aí ela foi lá, com um advogado, com um pastor e com um documento para eu assinar. Nisso, eu estava lá, cortando bandeirinha. Aí chega o médico, pela primeira vez aparece um médico, e ele fala, a gente vai ter um atendimento. Aí eu, pô, que legal, alguém vai me ouvir. Aí eu caminho pelo spa lá, pela clínica, e aí eu vejo que o lugar é incrível de lindo. Eu, chalezinho, tem quadra, tem não sei o quê, porque eu tava na cela. Uhum. E aí, quando eu entro na sala, não era o médico. Era minha ex, com um advogado, um pastor e uma moderadora lá, que me torturava. Que me torturava. E aí eu, sou o Felipe. Minha esposa. Sou o Felipe. Não tô maluco. Sou aqui. Ai, obrigado, glória a Deus. Meu Deus, me acharam. O que tá acontecendo, não sei o quê. Quando tu viu ela, tu teve uma esperança de que ela foi te resgatar? Óbvio. E eu voltei. Sou o Felipe. Sim.
Então não sou aquele mendigo lá, indigente, que não tem... Sabe? Em algum momento tu acreditou que tu era o mendigo indigente? Eu tava na beiradinha. Entendi. Ali. Tava na beiradinha. Caralho. Eles me quebraram. No entanto que quando eu fui preso eu não ofereci resistência. Eu já tava quebrado. Né? E aí, quebrado psicologicamente, Sim. tá? Não fisicamente. Eu fui quebrado fisicamente na cadeia. E aí, detalhes dos próximos capítulos. Vamos para os reclames do Plim Plim. Voltamos a apresentar. Deriva. E aí, quando eu me aproximo dela, o advogado vem e me empurra. Ele falou, você não pode encostar nela. Você não pode se dirigir a palavra. Nós temos uma ordem de restrição contra você. E tem esse documento aqui. Você assina dizendo que você nunca consumou o casamento. Então isso aqui é um pedido de anulação do casamento. E assumindo que você é celibatário. Ou seja, que você não faz sexo. Você nunca vai fazer sexo na vida. E é por isso que você vai respaldar a história dela de que vocês nunca tiveram sexo. Porque se algum dia eu fizesse sexo com uma mulher e engravidasse, por exemplo, cairia a história de que eu passei 3 anos com uma mulher sem sexo. Né? Isso sem contar os inúmeros testes de gravidez que a gente fez no hospital, né? Achando que estava grávida. Mas ela não contou que eu ia sobreviver. Minha mãe chegou na hora errada. Ou na hora certa. Dependendo do ponto de vista. E aí eu falei, mano, cabra quando se apaixona. E aí eu falei, não vou assinar. E eu não estava pensando nos bens. Eu falei, eu não vou assinar porque eu amo essa mulher. O que tiver acontecendo a gente vai consertar. A gente chama ajuda, pede terapia, não sei o quê. Eu amo essa mulher, nasci para essa mulher aqui. E aí ela simplesmente olhou para mim e falou, eu te perdoo. E levantou e foi embora. E aí eu só ouço ela falando assim, pode liberar ele. E aí é o momento que minha mãe consegue ter acesso. Eu sem entender nada. Quando eu vejo a minha mãe, eu começo a gritar como uma criança de 5 anos. Mãe, mãe, mãe. Sou muito ligado a ela. Mãe, mãe. E minha mãe desaba. E minha mãe não chora. Minha mãe desaba. Minha mãe não fala sobre isso, até hoje. Ela desaba e ela fala, vamos sair daqui. E aí, vamos para onde? Eu tenho uma ordem de restrição de que absolutamente todos os lugares que eu vou, eu não posso mais ir. Eu não posso ir na minha casa, não tenho documento, eu estava num hospício pelado. Não tenho dinheiro, joias, ações, não tenho mais nada. Não posso ir no meu escritório, porque é lugar comum. E aí, eu vou morar... A secretária dela, que conseguiu localizar a minha mãe, me emprestou um apartamentozinho, quarto-sala lá, para eu Tem onde deitar.